Quero agradecer os que estão nos acompanhando nesse momento através da nossa rede social. E dizer que é muito bom quando a gente vê não só pais, mas cuidadores se importando com o cuidado com os filhos. E essa é a amostra que a gente tem tido nesse tempo quando a gente decidiu fazer essa live. Nós pensamos há alguns 2 meses atrás sobre o risco dos filhos dentro de casa, embora a gente olhe eles dentro de casa e pensa que estão tranquilos, né? Mas na verdade não estão. E nós, enquanto pais, enquanto educadores, temos uma missão para cumprir neste período também. Então, no último encontro, há 15 dias atrás, nós falamos um pouco sobre a criança e a internet. O doutor que nos acompanhou, um delegado cibernético, ele foi extremamente abençoador, nos trazendo uma orientação muito grande sobre esse risco, né? E nós entendemos que deixar uma criança sozinho numa rede social ou numa internet é mais perigoso do que deixar numa praça pública. E hoje a tia Edna, chama assim carinhosamente pelo nosso relacionamento, né, pela convivência na Igreja Batista Lindóia, onde ela é a líder do Ministério Infantil lá da igreja, pedagoga, também formada em teologia. Então, como a criançada chama ela de tia Edna, nós aprendemos assim também. Então, a gente vai poder ouvir um pouco dela, explorar um pouco dela no que ela tem de conhecimento nesse sentido para nos abençoar. Mas eu quero orar primeiro, rapidamente, antes de nós começarmos a nossa conversa. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer, porque a gente tem a oportunidade de parar para ouvir a tua orientação sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, e pedimos nessa noite que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor ministre sobre nós. Abençoe a tia Edna com o Gerson. Te agradeço pela disponibilidade deles em nos atender nesse convite e que o Senhor possa ser conosco. Abençoe cada pessoa que nos acompanha agora e que o Senhor possa também trazer orientação no coração de cada um. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Tia Edna, eu vou deixar você se apresentar primeiro para o povo e depois a gente começa. Tá bom. Para mim é muito gostoso, né, poder estar aqui, falar de algo que eu gosto demais, sou apaixonada, que é falar das nossas crianças, né? E como todos me conhecem, meu nome é Maria Edna, mas as pessoas me chamam de tia Edna. E assim como o pastor juvenil, lá na igreja, todos me chamam, né? Às vezes tem uns marmanjões lá, pessoal, quem não me conhece, né, olha assim, como assim tia, né? Mas a gente sabe que é carinho, né? E eu tenho a minha formação, como o pastor já falou, na área de educação cristã, com também um foco voltado para a teologia, mas a ênfase do curso que eu fiz é educação cristã, né? E também pedagogia cristã, trabalhei 12 anos na rede municipal de Curitiba como professora, fui diretora, né? Então, a gente vem aí com uma vivência. E trabalho com crianças de igreja, eu trabalho assim desde a década de 80. Então, vocês façam a conta e vocês descubram quantos anos eu tenho, porque eu não vou falar, mas já faz uma caminhada boa, né, nesse ministério, e eu só tenho que louvar e agradecer a Deus pela experiência, ou pelas experiências vividas nesse tempo. É isso. Que bom. Assim, sou casada com Gerson Ribeiro Marafigo, que é a minha mão, assim, braço forte direito nesse ministério aí, todo esse tempo. Nesse tempo que eu trabalho com crianças, há 23 anos que ele me acompanha nessa jornada também. Realmente um fiel escudeiro, né? Uma bênção Muito. ele. Jed, na primeira pergunta que a gente simulou aqui para começar o bate-papo, é assim, nesse momento, os pais estão tão atarefados, com tantas preocupações, escola, um monte de coisa, e a gente queria saber se é importante, nesse momento, que a família se envolva nesse desenvolvimento espiritual dos filhos. O que você fala sobre isso? É uma mudança de cultura, porque antes ficava por conta da igreja? O que você nos diz sobre isso? Então, na verdade, pastor, sempre, né, pensando no que a Bíblia nos ensina, a educação religiosa, a educação cristã das crianças, a palavra de Deus nos orienta e nos ensina que é função, dever dos pais, né?
Mas, com o passar do tempo, nós acabamos deixando isso de lado, e hoje nós temos, assim, essa compreensão tranquila de que a educação, não só a religiosa, como também a secular, né, ou a educação escolar, está totalmente terceirizada, né? Infelizmente, nós deixamos isso criar raízes profundas. E eu digo sempre que hoje os pais estão desesperados, né, digamos assim, para ajudar os seus filhos na educação. Eu tenho recebido tantos vídeos de pais que me conhecem, né, e manda, professora, você era uma bênção aqui, né? Porque eles estão sentindo na pele, né, o que é ensinar, o que é... E por que esse desespero? Porque nós esquecemos que a função primeira é dos pais. Os educadores, tanto os religiosos quanto os educadores escolar, nós estamos como parceiros da família. Só que, com o passar do tempo, isso ficou o quê? Terceirizado, né? Eu me coloco nesse meio, me responsabilizo por isso, porque como líder cristã, a gente acabou deixando isso também acontecer na igreja, né? Porque a igreja, os irmãos sabem, o povo de Deus sabe que os filhos, ele precisa ensinar os seus filhos. Mas como educadores, com o dia a dia, a gente foi deixando isso passar. E hoje, dá a impressão assim, puxa vida, agora eu que vou ter que fazer? Não, filho, você sempre teve que fazer, né? Uhum. Mas nós aqui passamos por cima disso. E Deus, na sua bondade e misericórdia, nos ajuda nesse processo, né? Então, quando o senhor pergunta assim, se é importante, se vale a pena, se a família tem que se envolver, eu digo que é momento da família resgatar essa orientação, esse valor bíblico estabelecido já na palavra de Deus. Não dá para deixar para depois. Quando eu fui professora, pedagoga, diretora de escola, uma das dificuldades que nós tínhamos, né, e eu acredito que ainda tenha, que hoje, né, como vocês sabem, eu estou de VARD, né, estou aposentada dessa função, mas era o quê? Fazer com que os pais entendessem que eles precisavam ajudar os seus filhos na tarefa. Eu sempre fui alfabetizadora. Então, pense, se os pais não entram conosco nessa parceria, é difícil a gente realizar essa tarefa só com as aulas em sala de aula. Mas o que acontece? Não, né, passou, deixou isso, e era muito difícil. Então, hoje, eles estão desesperados porque não sabem como que funciona. Puxa vida, mas como é que eu vou ensinar isso para o meu filho? Se tivesse tido um acompanhamento lá atrás, talvez fosse hoje um pouco mais fácil para ele retomar essa tarefa, né, tão importante. Então, e o mesmo está acontecendo com a igreja, porque as crianças não estão mais no culto infantil, as crianças não estão mais nas salas de EBD, e elas estão sem receber o ensino bíblico, né, não totalmente, mas estão, da forma como elas recebiam. E os pais estão, puxa vida, e agora? Eu tenho que ensinar a ler e escrever e ainda tenho que ensinar a Bíblia? Não consigo. E uma coisa, pastor, que tem me chamado bastante atenção é que os pais estão tão atarefados, tão preocupados com a questão da escola, que nós temos relatos de famílias e de outros líderes, né, de outras igrejas, que estão dizendo assim, olha, eu fui entregar o kit na casa do fulano e lá os pais falam, não, a gente não quer não, porque tem muita coisa da escola para fazer, né? Então a gente não quer mais coisas para fazer. Então aí a gente percebe, né, como que isso se perdeu. É um kit da igreja para as crianças desenvolverem atividade, é isso? Isso. No caso do Lindóia, nós temos feito isso também, mas outras igrejas estão fazendo, né? Okay. Então, são atividades simples e coisas e tal, para elas realizarem dentro do tema que a gente está desenvolvendo. Uhum. Então, só para a gente concluir essa primeira pergunta, hoje, é fundamental, né? É imprescindível que os pais, que as famílias voltem o seu olhar para a educação geral dos seus filhos. Sabe? É muito importante, porque nós não sabemos ainda até quando vai essa pandemia.
né? E nós precisamos estar prontos para uma próxima, porque ninguém está dizendo assim que nunca mais vamos viver isso. Pode demorar, mas nós vamos viver. E nós vamos ser pegos de calças curtas de novo, né? Então, é muito importante que a família acorde para esse momento. Eu costumo dizer ainda, pastor, que apesar do momento ser difícil, né? Essa pandemia, essa mudança que esse Covid trouxe para as nossas vidas, mas ele vem nos ajudar a resgatar alguns valores perdidos lá atrás. E esse é um sonho, um nosso sonho, de que os pais se envolvam inteiramente na vida das crianças em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Verdade. Eu estava aqui pensando quando você fala dos pais recusarem. Será que os pais não estão se sentindo intimidados nesse momento? Porque às vezes a gente escuta o pai ou a mãe falar, né? A criança levou para ele um assunto que ele escutou, por exemplo, a criança que frequenta a escola bíblica, ou os pais que não costumam frequentar a igreja. Por onde começar? Será que ele não se sente um pouco despreparado para fazer isso? E aí ele tem medo de mostrar isso para o filho, né? Tipo assim, eu não sei o tanto que você pensa, para mim vai ser difícil. Será que isso não tem passado no coração dos pais? É possível, é bem possível. E aí isso só nos reforça a dizer mais ainda, é tempo de corrigir isso, né? É tempo. Então, mesmo que essa insegurança, esse medo, né, essa coisa toda, possa estar passando no coração, na mente dos pais, mas há tempo. Por quê? Porque Deus é o mesmo. Aquele que disse lá atrás assim, ó, eu até separei aqui o versículo que todo mundo conhece, né? A gente cita ele todas as vezes que pensamos em criança, mas olha lá, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não te desviará dele. Então, esse Deus que deu essa ordem aqui, que nos instrui a fazer isso, é o mesmo. Então, ele vai nos capacitar, né? E aí vai da minha postura diante desse novo, para a gente realizar a tarefa. Né? Talvez os pais tenham que, nesse momento, se permitir dizer para o filho que não sabe tanto, mas que está disposto a aprender junto, né? Exatamente. Então, vamos lá, eu sou pai, vamos imaginar, eu sou um pai que não frequento igreja, não sei muito bem como lidar com isso. O que você diz para eu fazer para começar a ensinar o meu filho sobre espiritualidade? Que forma, isso não está no script, né? Mas estou aqui pensando enquanto a gente está conversando. Como que eu vou começar a fazer isso? Eu compro uma Bíblia infantil, não compro? O que eu posso fazer? Primeira coisa, junte-se à educadora cristã da sua igreja. Gruda nelas, no seu pastor. Uma igreja. Desculpa, pastor. Eu estou pensando aqui na ideia de alguém que pode estar nos acompanhando e que não frequenta uma igreja e não tem esse princípio ainda. Como começa? O que eu posso fazer se eu não tenho esse início, né, esse norte? Olha, eu entendo que é o momento da gente, enquanto igreja, ajudar esse pai de perto. Né? Então, não é simplesmente preparar um material e falar, tá aqui, ele vem na nossa igreja, então ele está recebendo, o senhor agora vai falar. Até porque ele não tem vivência disso, né? Seria muito complicado. No caso da escola, por exemplo, o pai já estudou, já fez, né, alguma coisa, então ele sabe somar, ele sabe dividir, enfim. Então, a igreja, o pessoal da educação cristã da igreja precisa acompanhar esse pai, ajudá-lo. Então, uma ótima oportunidade para a gente trabalhar o discipulado, se esse pai aceitar, né, com ele, com esse objetivo, dele ensinar os seus filhos. Né? Okay. Eu participo, pastor, de um grupo de professores, já tem uns 6 anos que nós nos encontrávamos. Agora a gente tem feito pelo Zoom, né? Não com tanta regularidade, mas a gente ainda se encontra. Mas durante todo esse tempo, nós trabalhamos muito o estudo da palavra de Deus. E uma das coisas que fez com que esse grupo acontecesse foi justamente as mães pensarem assim, puxa, eu quero saber sobre a Bíblia e eu quero ensinar isso para os meus filhos. Uhum. Então, nesse grupo, a gente trabalha também essas questões, a gente passa essas coisas para eles, e eles têm feito isso com os seus filhos, têm feito com outros familiares, né, sobrinhos, enfim. Então, é papel da igreja também, auxiliar esse pai, essa família, nesse processo.
Ok. Bom, então, bola no nosso campo, né? Você criou trabalho para a gente, então, se você está nos acompanhando e você tem alguma dificuldade, nos procure, que nós teremos maior carinho, a maior disposição em te ajudar a começar a trazer um pouco de Deus, né, de espiritualidade para o teu filho, para te orientar. A Igreja Batista do Jardim Pinheiros está disponível para isso. Amém. O segundo ponto é assim, vou discipular, vou começar a trabalhar com meu filho nas questões espirituais. Que tempo eu faço isso? Tem que ser todo dia? O que você pensa sobre isso para não ser cansativo, mas ao mesmo tempo que gere interesse para ele? Eu penso, pastor, que isso deve ser uma prática diária, né? E isso é o ideal. Eu, enquanto criança, eu tive esse privilégio. Então, eu me lembro dos nossos, como se chamava naquela época, culto doméstico. Eu lembro até de uma família que participava conosco, o irmão Isaías. Me lembro direitinho disso. E todos os dias tinha parece-me que ou era antes do Jornal Nacional, com Cid Moreira, pense, ou depois, era uma coisa assim. É. Então, nossos pais, essa família desse irmão, ele ia com os filhos dele, com a esposa, e a gente lá em casa. E nós, meu pai lia a Bíblia, eles cantavam, eu lembro dos duetos que eles faziam, a capela. Então, isso marcou muito a minha vida. Aliás, eu diria que esse legado que meu pai deixou, muito contribuiu para me tornar a pessoa que eu sou hoje em relação à minha fé, né, meu caráter, enfim. Então, eu acredito que assim como a gente come todos os dias, né, seja uma alimentação regrada, seja o que for, mas a gente come todos os dias, eu penso que a palavra de Deus também, ela precisa ser estudada de uma maneira diária, todos os dias. Eu sei, compreendo que nem sempre é possível, não é nem porque as pessoas não querem, mas é pelo próprio tempo que hoje, aliás, o estilo de vida que nós temos hoje é muito mais corrido, muito mais cheio de coisas, né? Às vezes o pai trabalha em horários alternados, então não é toda noite que ele está em casa e só pode se reunir à noite, enfim. Mas o importante é que se faça, né? Seja 2 vezes na semana, o ideal, como eu falei, todos os dias. Mas se não dá, não tem como, então pelo menos uma vez, mas que aconteça esse encontro em família. Uhum. Isso vai ajudar, vai fazer com que as nossas crianças cresçam, que elas fortaleçam espiritualmente, porque elas estão vendo os seus pais desenvolvendo, né, a sua fé, estudando com elas a palavra, lendo a Bíblia com elas, orando com elas. Então, eu acredito assim que é muito importante. Agora, o tempo relacionado ao horário, quanto tempo eu faço isso durante o dia? Uns 20 minutos, 30 minutos? Isso depende de cada família, né? Eu acredito que à medida que a gente vai gostando e a gente vai praticando, a tendência é aumentar. Sabe aquela coisa da vida de oração? Que a gente começa, nossa, às vezes lá atrás a gente ficava assim, nossa, como é que fulano, eu mesmo, quantas vezes, como a irmã Beth, minha avó, a irmã Beth da igreja que ora bastante, né? Como a irmã Beth fica tantas horas orando? A minha avó, que já está na glória, mãe da minha mãe, a gente ia passar as férias na casa dela, ela morava na capital, em São Paulo. E a minha avó acordava de madrugada, eu lembro que era escuro, não sei a hora. Pastor, quando ela parava de orar, isso já era, o sol já estava raiando. Aí ela se levantava ali de joelhos, de joelhos, e ela ia para a cozinha preparar o café para a gente. E eu ficava pensando, meu Deus, eu quero ser igual a minha avó, mas onde que ela acha assunto para falar com Deus? Então eu penso assim, pastor, que à medida que a gente vai se envolvendo com esse Deus, que a gente vai estudando a palavra, que a gente vai, sabe, esmiuçando isso com a família, isso vai crescendo, e daqui a pouco... Nossa, 20 minutos, não, mas tem que continuar, tem mais coisa para a gente ver. Então, o tempo vai depender dessa relação da família com Deus, né? Como ela vai fazer, que programa ela vai usar, né? Como vou cantar, vou ler a Bíblia, vou estudar, o que eu vou fazer nisso? Então, eu acredito que dependa da forma como eles vão se organizar. E aí, para cada família, um jeito, né?
Um jeito, né? É, Eu me lembrei, falando aí, eu me lembrei do pastor Ilquias, não sei se ele está acompanhando a gente, mas o pastor Ilquias dizia sempre que ele se lembra muito do pai dele atrás da porta orando, e que isso foi um marco na vida dele, né? Enquanto ele era criança. E aí você falando da tua avó, você acha que é importante para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, verem essa nossa entrega para Deus? Você acha que isso vai influenciar de alguma forma, até no respeito que eles possam ter por nós lá na frente, né, na definição deles lá na frente, em olhar para a história e dizer, eu vi meu pai, como ele fala, né, orando atrás da porta e via que era um tempo dele de relação com Deus, ou eu vi a minha avó. Isso pode deixar um legado, marcar a nossa vida de alguma forma, que seja positivo? com certeza, pastor. Aliás, até aqui nas minhas colinhas, né, eu coloquei isso. Uhum, Permita que os seus filhos te vejam falando com Deus. Permita isso, sabe? Quando a gente faz cursos de casais, né, aquelas coisas todas, eu já ouvi em palestras assim, eles falando, gente, deixa os filhos de vocês verem como o relacionamento, como acontece o relacionamento de carinho entre você como esposo e esposa. Então eu diria que é mais ou menos por aí. Permita que as crianças vejam, sabe? Não só vejam, mas faça com elas, né? Leia a Bíblia com elas e leia também sozinho. Deixa ela uhum, ver que você tem esse relacionamento com Deus. Com certeza, pastor. Tem uma pequena historinha que eu gosto de contar às vezes, quando estou falando. Por exemplo, assim, tem uma vassoura que está caída ali num determinado lugar no chão, né? Aí você passa pelaquela vassoura, você pula a vassoura, olha para o seu filho e fala: mamãe já não falou que essa vassoura é para colocar lá no lugar, lá onde, na lavanderia, no lugar onde a mãe gosta de deixar as coisas organizadas? Por que você deixou essa vassoura aqui? Tá, ela vai para lá. Aí ela volta de novo, pula a vassoura e fala: mas menino, eu já não te falei que essa vassoura é lá no canto, na lavanderia, tá, 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 tá. E ela faz isso repetidas vezes. Ao passo que, se ela passar, pegar a vassoura e falar: filho, não deixa a vassoura fora do caminho, deixa a vassoura lá na lavanderia, conforme o nosso combinado aqui em casa, certo? E ela coloca lá, a chance dessa criança aprender com a atitude dela é muito maior do que repetidas vezes dizendo: mas eu já não falei, sabe? Então, a criança, quando ela vê a ação, quando ela consegue perceber que o pai e a mãe, é assim que eles estão fazendo, é assim que ela vai fazer. Uma coisa é você dizer, e uma coisa é você fazer e deixar que ela veja isso que você está fazendo. De uma forma natural, claro, mas deixar com que ela perceba isso. Ela aprende muito mais rápido do que a gente ficar repetindo, repetindo, repetindo. Filho, você tem que ir na igreja, viu? Tem que acordar e ir com a sua mãe na igreja, mas você fica em casa de pijama dormindo, porque você está cansado. Então, isso para criança não é legal. Quando ela chegar em certa idade, que ela tiver a sua própria autonomia de dizer eu vou, eu não vou, ela pode dizer: olha, eu não vou não, vou ficar com meu pai. Como eu já ouvi, né, de várias crianças isso. ok. Você falou sobre essa importância da criança ver, e a outro ponto que nós anotamos aqui é a importância desse relacionamento da criança com Deus, porque isso vai impactar ela mais tarde, né? E eu pensei aqui, você é uma educadora e é uma educadora cristã. E creio que a maior parte do teu ministério em igreja foi investida em criança. Sim. Por que você investe a tua vida em levar a palavra de Deus para a criança? O que você espera com isso? Onde você acha que isso vai chegar? Por que te motiva a viver assim? Pastor, eu vou responder essa pergunta com a mesma resposta que o evangelista Moody disse para alguém que perguntou para ele no final de uma conferência missionária, e ele tinha feito evangelística, né? Ele tinha feito apelo e havia ido algumas pessoas à frente. Aí perguntaram para Moody assim: quantas conversões teve hoje? Aí ele disse: 3,5 vidas. Mais ou menos isso. Não sei se eu estou sendo bem certa na quantidade. Mas aí alguém disse assim: você está dizendo 3 adultos e uma criança? Ele disse: não, 3 crianças e um adulto.
A criança, ela tem a vida inteira de serviço a Deus, e eu não posso desperdiçar isso, sabe? Amém. Que lindo. Quando eu ganho uma criança para Jesus, eu ganho uma vida inteira de serviço para o mestre, né? Então, é por isso que eu trabalho com criança há tanto tempo, e eu costumo dizer que eu vou estar ali, né, estarei eu ali de bengalinha e ensinando pessoas a ensinar crianças, né? Porque foi para isso que Deus me chamou. E, nossa, eu vejo, fizeram isso comigo, então eu quero fazer isso também com as nossas crianças, crendo nessa palavra, de que a gente ganha uma vida para Jesus, de serviço também. Amém. Então, o que você está nos dizendo é que o que é ensinado uma criança, ela vai levar para a vida inteira. Isso vai permanecer, esse Deus vai crescer com ela. Vai crescer. Agora, eu gostaria que Provérbios 22:6 fosse uma promessa, né? Mas os teólogos dizem que não é. Quando ele diz assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar, existem outras versões que dizem ensine em todos os objetivos da sua vida, e quando ela estiver velhinha, ela não vai se desviar, né? E a gente sabe que é polêmico, né? Então, a gente sabe que as nossas crianças, elas vão crescer, né? E elas vão fazer escolhas. Mas eu não sei. Eu não posso dizer assim, mas... Porque às vezes eu já ouvi isso. Mas fulano era filho de pastor, olha, ele foi criado na igreja, e olha o que deu, né? Então, não cabe a nós julgarmos ou dizermos, então não adianta, ou isso aqui, não. A palavra de Deus nos ensina que devemos falar às nossas crianças. E eu quero, pastor, dentro dessa palavra, ler aqui, que eu amo esse texto, de Deuteronômio capítulo 6, e eu vou ler aqui os versículos bem rapidinho. Tá bom, do 6 até o 9, que diz assim a palavra de Deus: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Isso Deus mandando lá o povo de Moisés, o povo israelita. E não deixem de ensiná-las a seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem e quando se levantarem, amarrem estas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, quando ela diz assim, ensine a tempo, fora de tempo, andando, caminhando, vai deitar todo o tempo. Porque a palavra de Deus me diz que eu devo fazer isso. E a palavra de Deus lá na frente vai dizer ainda mais, olha, pode ser que ele não se desvie. Então, eu tenho isso para mim. Então, eu vou ensinar, esperando que essa criança permaneça fiel. Eu tive a bênção de ser criada no lar cristão. Tivemos muitos problemas? Claro que sim. Tive meu período de rebeldia na adolescência, não tanto quanto é hoje, porque antes, né, era um outro mundo, era um outro universo, mas tive também. Mas foi o que ficou, e eu me lembro, pastor, olha, e vou até abrir uma coisa aqui, que eu não costumo falar, mas nessa minha fase porque de adolescente, aquela coisa toda, eu me lembro que quando eu estava no meio de alguns grupos que não pertenciam à igreja, e quando eles falavam algumas coisas, imediatamente aquilo que eu havia aprendido na igreja, por meio do que minha mãe ensinou, do que meu pai ensinava, do que eu vi na minha infância, vinha no meu coração. Não, mas isso aqui não é assim, não. Minha mãe... Isso aí não é assim, não. Entende? Então, há esses rebalos, essas questões na nossa vida, mas que Deus, o Espírito Santo de Deus, sempre nos traz e nos mostra. E, então, não tem por que não falar, não dizer, não ensinar, né? Quando nós ensinamos, eu creio que fica para sempre marcado no coração, principalmente se nós levarmos essa criança a ter uma experiência de salvação com Cristo Jesus. Eu costumo dizer também que as nossas crianças, elas são como uma construção, né? E nessa construção, quem coloca os fundamentos ali
É a família. A primeira relação que um bebezinho, quando chega, tem é com a família. Aí depois chega pessoas como a tia Edna, como o pastor Juvenil, que vem com seus tijolinhos para colocar nessa construção. E isso vai depender muito dos pais, como que os pais vai gerenciar, vai administrar essa construção da vida dessa criança, para que lá na frente ela saiba, ela tome a sua decisão assertiva, que é receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Uma das coisas que me traz um pouco, às vezes, de preocupação, eu sou de uma igreja onde nós apresentamos muitos bebês, não é verdade? Quem conhece Lindóia sabe disso, né? E às vezes eu fico assim pensando, será que essas crianças que estão sendo apresentadas pelos seus pais na igreja estão apresentando Deus para elas? Entende? Então, precisamos alcançar as nossas crianças para Jesus Cristo. E eu conheço pessoas hoje adultas que tiveram, que se converteram com 5 anos, com 4 anos. Eu já ouvi um testemunho de alguém assim, quem sou eu para dizer assim, não, mas veja bem, psicologicamente, né? O que eu estou querendo dizer aqui, pastor, concluindo essa parte, é que Deus é que age. E cabe ao educador, ao pai, quem se relaciona com essa criança, a fazer de tal forma que esse crescimento, que essa construção seja tão bem amarradinha, tão bem feita, que essa criança venha mesmo aceitar Jesus Cristo, seja de preferência, eu costumo dizer também, aprendi isso com o pessoal da PEC, o pessoal da PEC dizia que entre os 9 aos 11 anos, que é a idade ouro para conversão. Com as mudanças, eu já digo que é 7, 8 anos. É a idade ouro, é o momento da criança falar, não, eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se ela viveu essa experiência com Jesus Cristo, ela professou isso, dificilmente ela vai se desviar do caminho do Senhor. Eu acredito nisso que eu estou dizendo. Amém. Então, essa tua fala leva de novo a gente no primeiro ponto, né? A família assumindo de novo a responsabilidade que nunca deixou de ser dela, mas que por alguma circunstância da vida acabou terceirizando. Então, quando você traz esse texto bíblico tão, né, enfático, a responsabilidade é minha enquanto pai, e é da mãe, e a gente precisa disso. Eu gosto muito, na apresentação de bebê, trazer essa consciência aos pais. Vocês recebem um presente, mas recebem também a responsabilidade de ensinar essa criança a andar no caminho do Senhor Jesus. Isso é bem importante. E, pastor, sim. Pode falar. Só assim, ainda, né, dentro dessa coisa de construção, o senhor lembra da história de Joquebede, né? Joquebede, mãe de Moisés. Eu gosto de pensar na Joquebede preparando o cesto para colocar Moisés. O senhor já notou ali o cuidado que Joquebede, a mãe, tem para que nenhum predador entrasse dentro daquele cestinho? Então, eu fico pensando, né? Ela passou betume, ela calafetou aquilo tudo para não entrar água. E olha que o Rio Nilo tinha crocodilos, né? E outras coisas mais. E ela tomou todo cuidado para que ele não sofresse nenhum dano, confiando que Deus faria o restante. Eu amo pensar nessa mulher como mãe, como uma educadora, né? Alguém que teve que deixar o seu filho no rio, e o cuidado, e eu gosto de pensar que as crianças que passam por minha responsabilidade é o meu cesto. E como educadora cristã, eu tenho que fazer isso com muito zelo, né? Então, os pais também, cuidar, proteger, para que os predadores da vida não atinjam e afastem as nossas crianças, os filhos deles, da presença de Deus. Né? Só para fechar isso, assim, me veio à mente. A gente, no começo da pandemia, a gente tinha uma frequência maior de pessoas nos cultos online, ouvindo a palavra, né? A gente tem dois casais aqui na igreja que eu fico encantado de ver o cuidado deles na hora do culto. Não é o irmão Alessio com a irmã Nair, inclusive o irmão Alessio, vi agora há pouco, está hospitalizado, vai fazer uma cirurgia amanhã cedo, a gente está orando por ele. O irmão Alessio e a irmã Nair tomam banho, se arrumam
e vão para o sofá na hora do culto como se eles estivessem vindo para a igreja. Inclusive, nesse domingo eu cheguei aqui, eu fui passar um café, irmão Alessio é aquele que chega pelo cheiro do café, e ele ama chegar um pouco antes e tal. E tem um casal de São Paulo, o seu Guedes e a dona Maria, que não são nem membros aqui, mas participam do nosso culto desde o começo, que ela fala, pastor, nós tomamos banho, nos arrumamos, fomos para frente do celular, e nós nos sentimos na igreja. Então, eles têm um zelo diferente. Alguns de nós assistimos o culto na cama, enfim, não tem nada contra isso, né? Mas eu tenho pensado muito se as nossas crianças estão participando deste culto que está chegando nas casas virtualmente, se os pais estão conseguindo se atentar a isso, se é importante, porque o culto infantil eu vejo na Lindóia você tem feito, aqui a Simone tem feito também com as crianças, o culto dos adolescentes também tem sido feito. Eu fico pensando se eles estão se preparando para isso, né? Não no tomar banho e tal, lá eu falei de uma referência que eu acho muito bonito que eles fazem, mas de que forma os pais devem influenciar, os pais devem entrar nessa e incentivar, lembrar do horário? O que você fala sobre isso para a gente? Pastor, eu acredito que o maior incentivo para a participação das crianças, delas quererem assistir às lives infantis, por exemplo, é pelo exemplo. Mais uma vez eu volto nesse ponto, né? Sabe aquela história da vida na vida? É isso, né? Então, não dá para a gente obrigar. Tem criança que não quer, então não tem como obrigar. Mas, se o papai, se a mamãe estão assistindo, estão participando, isso, sim, é uma forma de estimulá-las a participar. Tem um casal na nossa igreja, que tem 2 filhas, que é o Everton e a Dani, sabe? Com sim, a Isis e a Ive. Eles ligam a televisão, eles colocam no YouTube, né, na tela grande lá, e a gente sabe que na igreja fica mais fácil da gente adorar a Deus, de participar do culto, os pais, porque o trabalho com as crianças, ele é simultâneo. Não que o objetivo seja esse, mas, querendo ou não, facilita, né? As crianças estão no seu momento de adoração e os pais também estão lá num momento, numa linguagem apropriada para cada faixa etária. E em casa, nós não temos isso. É mais difícil, eu entendo isso, é mais difícil para os pais se concentrarem. Mas eles deixam a televisão ligada e eles ficam ali com as crianças. Né? Eu não sei se depois eles voltam a assistir, talvez, quando as crianças já estão dormindo, mas eles deixam ali. E é bonitinho, porque a criança gosta muito de música, chega na hora do louvor, elas estão lá na frente, adorando, louvando, eu já recebi vídeos delas, assim, é a coisa mais linda. Então, é isso que é importante. Esse é o estímulo que os pais, que as famílias podem dar para os seus filhos, participando motivando-os a participarem e assistirem às lives que têm sido feitas pelas igrejas, né? Eu fico preocupada, às vezes eu escuto relatos, assim, de famílias, mães, né, que na hora do culto, elas estão fazendo alguma coisa, ou estão, sei lá, lavando uma louça, ou sei, fazendo qualquer outra coisa, a televisão está ligada, mas ela não está ligada ali. Então, isso é uma comunicação, no meu ponto de vista, equivocada para a criança, né? Ela não entende, puxa, mas, né? Minha mãe está lá, a televisão está ligada, minha mãe está lá, meu pai está ali, enfim. Então, é muito importante que, novamente, os nossos pais, os pais de nossas crianças, façam pelo exemplo. Né? E também conversar, né, com aquelas crianças que têm mostrado um pouco mais como é que eu vou dizer, argumentos, né, dizendo, porque não gosta, né, então sentar, conversar, não bater de frente jamais, sempre no diálogo, né? O diálogo é a ferramenta, e conversar, por que você não gosta, por que você não quer, o que você acha que a gente pode fazer, o que a gente, né, e tentar trazer essa criança para assistir. Mas o que mais incentiva os filhos, eu acredito, que é vendo o exemplo dos seus pais, né, da sua família em casa. Interessante quando você fala, estou fazendo um serviço e ouvindo ao culto. Realmente, talvez comunique para a criança que é algo que não é tão importante. Né? Embora está em casa, mas é um tempo de adoração a Deus. É um tempo que a gente vai separar para Ele. E a gente não deveria dividir esse tempo com alguma outra coisa, né? Como a gente faz quando vem no culto.
Embora Exatamente. eu ouvi o pastor Pascoal Piragini respondendo a um pastor esses dias, esse pastor perguntou assim, olha, será que quando eu estou transmitindo culto, né, a pessoa não sai da sala? Ele falou, meu irmão, a pessoa pode estar na igreja, sentado no banco, mas também com a cabeça em outro lugar. Mas está ali Exatamente. de corpo, né? Mas para a criança, essa representação de estar ali ela é muito importante. E isso vai Exato. também estimular ela a estar lá, né? A participar, a querer participar das atividades dela. Eu estou vendo aqui no celular que a Paula, a tua irmã, lá da Espanha, está Oi, aqui que linda. Beijo para e mandou você, minha irmã linda. um beijo, um abraço para nós. Tia Edna, você falou sobre os pais ensinar os filhos, e aí a gente colocou a igreja até à disposição, né? A gente costuma trabalhar com devocional. Você acha que com a criança existe algum devocional que seja adequado, que o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe possa fazer com essa criança, que daí seriam minutinhos até de um relacionamento familiar que às vezes talvez não tenha. Eu estou discipulando uma mãe e uma filha neste período. E hoje eu perguntei para elas, vocês já tinham feito algum estudo assim juntos antes? São adultas, né? E ela, não. E eu vi como está sendo legal ver mãe e filha juntas estudando a palavra, uma experiência ímpar. Né? Você tem alguma coisa que você indica para os pais usarem com os filhos neste momento? Assim, de prático? Olha, pastor, existe. Pena que eu não peguei. Até eu tenho aqui um materialzinho que é da PEC, mas existem outros também. Existem hoje vários devocionais escritos para crianças, né? Tem um que eu usei até um tempo, que você vai ouvindo a história de Esther, e aí, naquela semana, você vai lendo o texto bíblico e vai explicando os versículos bíblicos com a criança e orando com a criança. Então, nas lojas evangélicas, existem materiais de devocionais para os nossos pequeninos, né? E a própria internet também, se você digitar lá, você vai encontrar também materiais disponíveis para ser usado nesse momento, né, com as crianças. E uma coisa que eu tenho pensado bastante, eu acho que fica gostoso e fica legal. Eu até ouvi esses dias uma entrevista de um médico muito preocupado com a falta de exercício das nossas crianças. Então, elas estão muito tempo paradas, né, na frente do computador, dos joguinhos, coisas e tal, e não estão podendo fazer exercício, por quê? Elas não podem mais ir no parquinho do condomínio que ela mora, ela não pode ir no parque da cidade, está enclausurada, né? Então, a obesidade está crescendo muito no nosso país, segundo esse médico. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, por que não a gente desenvolver um material que os pais pudessem brincar com seus filhos e também ensinar a palavra de Deus, né? Por meio dos jogos e brincadeiras. E quem sabe logo sai alguma coisa aí, pastor, para nossas famílias, para nossos pais, em cima disso. Eu acredito que já tenha. Aí no mercado, se você for procurar, com certeza tem, né? E eu sei que existem vários livros, até a editora Santos, né? Ela tem bastante livros, eu até uso alguns deles nas nossas atividades com as crianças, que são gincanas, que são perguntas bíblicas de um personagem. Então, o pai pode, por exemplo, pegar lá a vida de Davi, então estudar a vida de Davi, né, e trazer jogos e brincadeiras para poder ensinar e também ter esse momento em que o pai está desenvolvendo o seu relacionamento afetivo, né, essas relações afetivas, familiares, tão necessárias às nossas crianças. Também vai ter um momento prazeroso, tanto para a criança quanto para ele, e ainda de quebra, a criança está fazendo exercício físico e está aprendendo sobre a Bíblia, né? Então, são coisas assim que dá para fazer. E o pai que já tem conhecimento, que já tem uma caminhada na vida cristã, ele mesmo pode montar um roteiro. Puxa vida, eu vou fazer isso, isso, isso com o meu filho, né? Nesse tempo, nesse período que nós vamos ter esse encontro em família de adoração a Deus, né? Mas, assim, e outra coisa também, volto a dizer, procurem também os líderes, por exemplo, a Simone,
logo que a gente entrou na pandemia, um tempo atrás, eu cheguei até a utilizar esse material, ela escreveu devocionais para as crianças maravilhosos. Né? Ela fez 2 etapas né, de devocionais. Sim. Então, buscar também, perguntar para a gente, né, se nós temos, se a gente, os líderes, né, das suas igrejas, das nossas igrejas, também é um caminho. Tá? Eu estava aqui pensando, de repente, se você é um pai ou uma mãe que está nos acompanhando e não tem esse conhecimento, eu gosto muito das Bíblias bem simples para criança, que são pinceladas histórias com desenho, e que eu vejo como as crianças se encantam quando o pai ou a mãe sentam com ela e passa aquela folha e vai contando a história. Não são Bíblias caras, tem acho que de 10, 15 reais, e vale a pena começar por aí. Uma outra coisa também, eu estava pensando nesse desenvolvimento dessa relação com Deus, né, com a criança, às vezes o sentar na mesa antes de comer e agradecer. Eu não sei orar. Senhor, obrigado pela comida. E aí, no outro dia, a criança poder fazer essa oração, porque a criança se orgulha, né? Viu o pai, viu a mãe, e depois ele vai fazer. Acho que é uma forma também que a gente pode começar este passo de trazer Deus para essa criança e para dentro de casa, né? Com certeza, pastor, com certeza. Eu até coloquei aqui uma colinha, né, com algumas coisas assim, que eu acho legal os pais fazerem, né? Digamos que aqui, hoje, a gente tem aí alguns pais que não faziam e que agora querem fazer isso em casa, né? Querem usar esse valiosíssimo recurso aí de reunir, né, em torno da mesa. A gente fala em torno da mesa porque a cozinha é sempre o lugar mais gostoso de ficar, né? Principalmente para essas questões, não é verdade? E os pais, se desejam fazer isso, eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita é conversar com a família, conversar com os filhos, sabe? Colocar o coração. Sabe, o diálogo, de abrir e dizer, filho, o pai está sentindo isso, ou mãe, não sei quem, mas vamos fazer isso, e eu gostaria disso e daquilo. E deixar a criança participar disso. O que você acha que a gente pode fazer nesses nossos encontros aí? Nós vamos começar assim, filho, tal hora, né, 15 minutos, 10 minutos, nós vamos dedicar a Deus esse período. Aí, o que a gente pode fazer? Então, juntos, eles montarem a programação. Né? E como o senhor falou, eu coloquei aqui, inclusive, ore, tenha um momento de oração, tenha um momento de louvor, né? E uma coisa muito gostosa, pastor, que eu acho que eu creio nisso, para mim é uma verdade, é a gente levar as crianças a orar por elas mesmas, a orar agradecendo por tudo que Deus tem dado. Aliás, as crianças vão, de tirar o chapéu, porque se é uma coisa que elas sabem fazer, é agradecer a Deus, né? Elas agradecem sempre por tudo, pelo tio, pelo cachorro, por todo mundo, né? E a outra coisa é levá-las a orar pelos outros, sabe? Eu tenho tido a grata satisfação de ter encontros quinzenais com as crianças pelo Zoom, né? E a gente tem esse momento em que elas podem contar para a gente qual pedido que elas têm, o que elas querem que a gente ore. Aí elas sempre traz alguém, tia, eu gostaria que você orasse pelo pai do meu amiguinho da escola que está com Covid. Olha que coisa linda, né? Então, levá-las a orar pelos outros também. E uma coisa que eu não posso deixar, isso eu trouxe para mostrar, o senhor lembra disso? Lembro, eu lembro disso. Uso isso assim, ó, fica na minha cabeceira. Que bom, Edna, que bom. Então, olha só, faça os pais com seus filhos um caderninho de oração. Se você não tem um caderno bonito desse, assim, que um pastor muito chique fez, né? Você pode anotar isso no caderninho lá e coloque a data que você, igual o senhor fez aqui, a data que começamos a orar sobre isso. E depois, quando Deus responder, anote isso. E depois você leva o caderninho e mostra para sua criança. Você sabe que esses dias eu estava olhando, falei, meu Deus, quanta coisa que Deus respondeu, porque a gente parece que esquece. Eu acho que foi até isso que deve ter inspirado aquele rapaz que escreveu aquela música, Quantas Bênçãos, quantas são, né? Uhum. Eu acredito que foi pensando nisso. Então, pastor,
Eu penso que e são coisas que a gente pode pôr para as nossas crianças. E elas vão ver na prática. Oh, Deus ouviu a minha oração. Eu pedi sobre isso e Deus me ouviu. Quando a minha irmã estava muito doente, lá por conta do Covid também, eu levei o nome dela para as crianças orarem. E quando ela foi curada do Covid, eu fiz questão de ir lá e agradecer junto com as crianças. E eu pude perceber, né, a alegria minha e de todos que estavam orando, né, porque Deus ouviu e respondeu a nossa oração. Então, assim, ó, tenha oração, louvor a Deus, se você tiver instrumento, tudo bem, se não tiver, canta a capela mesmo, mas cante, leia salmos de louvor, tem tantos salmos maravilhosos, né, que a gente pode apresentar a Deus como uma forma de louvor. Sempre estude a Bíblia, memorize o versículo da Bíblia com compreensão com a sua criança, pega um versículo bíblico, leia com ela, ajude ela a entender o que Deus está falando ali e levá-la a memorizar. Pastor, eu tenho mais uma experiência que eu gostaria de contar aqui, só para que as pessoas que estão me ouvindo possam, assim, perceber o quanto tudo isso é muito importante na vida de uma criança. Porque, e eu não digo isso para me aparecer, absolutamente, mas é para a honra e glória do nosso Deus. Quando meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade, né? E aí nós ficamos, somos, né, em 5. O meu irmão, eu sou a mais velha, a Paula, a mais nova, na época, com 1 ano e meio, mais ou menos. E o tempo foi passamos por diversas lutas, dificuldades, enfim. E essa casa que o meu pai deixou para a gente, chegou num determinado momento, ela ficou sem os reparos necessários, até porque era muito difícil, né, por questão financeira, enfim. Essa casa caiu sobre nós, sobre meus irmãos, e foi um modo assim, ela caiu, mas imagine, é mão de Deus, eu não tenho dúvida disso. Ela ficou parada no ar, assim, e nós ali. E eu tinha acabado de sair do quarto com meu irmãozinho, Paulo, que hoje, né, um baita de um homem de Deus, e eu saí com ele quando a parede caiu. Ninguém se machucou, graças a Deus. E eu já era um pouquinho maior, fiquei ali olhando aquela situação, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha mãe estava trabalhando, né, e eu com meus irmãos ali em volta, sem saber o que fazer. E aí, naquele momento, que veio no meu coração, eu vou ler a Bíblia. Pastor, eu peguei a Bíblia, não sei se pentecostalmente ou não, eu sei que eu abri a Bíblia. E a palavra de Deus, o Senhor me orientou lá no capítulo 14 de João 2, que diz assim, na linguagem de ontem, que até hoje esse versículo só da minha mente. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Amém. E eu me lembro, pastor, que eu estava sentada, onde a gente morava não tinha muro, então tinha um terreno que ficava do lado, um gramado até bonito, eu fiquei sentada ali, com a palavra de Deus na mão e pensando, e quando Deus falou isso comigo, eu fechei era como se Deus tivesse dito assim para mim, filha, pode levantar, pode fazer o que tem de ser feito. Aí liguei para a mãe, veio o povo, assistência social, enfim, resolver o problema, a gente foi para um lugar até a gente conseguir reconstruir a casa, e que é até hoje a casa que a minha mãe mora, ali em Limeira, São Paulo. Então, o que eu quero dizer contando isso? Que essa presença de Deus na nossa vida, esse contato com a palavra que eu tive na infância, essa experiência, né, que meus pais permitiram que a gente vivesse, foi o que me levou a pensar na palavra de Deus. Como é que no momento de crise, tudo caindo, os móveis aos vizinhos tentando salvar alguma coisa, a primeira coisa que veio no meu coração, leia a palavra. Entende? Então, e para o senhor ver como isso é importante na vida das nossas crianças, na vida das nossas famílias. E a gente tem que recuperar isso. Não podemos deixar isso mais para depois. Então, essa palavra lançada na infância vai nos dar estrutura para viver as lutas do futuro. Com certeza. Então, se a gente quer filhos maduros, nós precisamos
ministrar a palavra de Deus sobre a vida deles. Sobre a vida deles. Amém. E, pastor, uma coisa assim, quando eu mencionei aqui, né, de alguns crentes, né, algumas pessoas, e eu não estou de jeito nenhum julgando e nem culpando ninguém, absolutamente, porque cada um tem as suas mazelas e ele vai prestar contas diante de Deus. Mas quando a gente escuta isso, né, não, eu não vou fazer nada em relação ao que a igreja está mandando para os meus filhos fazerem, porque eu preciso, nós estamos sem tempo, porque a escola tem mandado muito, e realmente a escola tem mandado muita tarefa. Sim. Eu quero dizer com toda propriedade, com toda certeza, pastor, que tudo é muito importante, né? As tarefas domésticas, as tarefas escolares, porém, mais importante é a vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que, se nós cumprimos com o que a palavra de Deus está pedindo, e eu gosto de pensar em Provérbios 22:6, na palavra caminho, porque me faz entender e me leva a pensar que é um caminho que alguém está junto. Não é você coloca lá e você se vira, não. E Deuteronômio a gente vê o mesmo sentido, né? Mas é um caminhar, é estar junto com a pessoa, levando a ter uma vida na presença de Deus. Então, se nós praticarmos isso, se nós andarmos com as nossas crianças por esse caminho, elas vão estar muito melhores no seu casamento, na sua profissão, né? Nas escolhas da vida, porque ela está no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela está vivendo esse evangelho, que segundo a palavra de Deus, é o poder para a transformação de vidas. Amém. Então, ela com certeza ela vai ter a profissão dela, né? A gente está preocupado aqui, a gente quer que a criança estude bem, que ela saia bem dessa pandemia, mas como ela vai sair? O que é mais valoroso para mim? Com certeza é andar com Cristo e fazer essas coisas, e não o contrário, deixarmos Deus, deixarmos o caminho, porque ela precisa estudar mais isso aqui. Ela pode até se tornar uma boa profissional, mas será que ela vai estar bem? Como é que ela vai estar? Então, em cima disso que o senhor acabou de falar agora há pouco, que se nós investirmos na vida da criança, na vida espiritual dela, ela vai ter muito mais sucesso, muito mais condições de viver as mazelas da vida, de os enfrentamentos, né? E por aí vai. Então, o papel da família é fundamental nesse processo da vida espiritual das nossas crianças. Amém. Edna, nós vencemos a nossa 1 hora de bate-papo, como a gente tem prometido. E a gente teria muito mais para falar. Eu quero pedir para você, né, fechar a tua fala, e eu vou orar agradecendo a Deus pela tua disponibilidade e pelas pessoas que estão nos acompanhando também. Pastor, eu quero concluir, então, fechar essa minha palavra com algumas dicas aqui, que se eu tivesse filhos hoje para educar, eu faria o possível para que isso acontecesse, né? Primeira coisa, papai, mamãe, participe da vida dos seus filhos. Saiba o que ele está aprendendo na matemática, na língua portuguesa. Saiba o que a professora de educação cristã do seu filho está ensinando em relação à palavra de Deus. Não confie totalmente essa tarefa que é sua na mão de outros. Você tem autoridade dada por Deus para fazer com que isso aconteça. Então, não fique como espectador, provendo apenas tudo que lhe é direito à criança, mas participe dela. Outra coisa, tempo de qualidade. E isso não está necessariamente ligado à quantidade, né? Mas o que é um tempo de qualidade? É passar muitas horas com meus filhos? Eu não tenho tempo. Não estou falando disso. Mas é de que aquele momento que você tem com seu filho seja um momento demais, sabe? Que seja um momento para lá de prazeroso. Então, qualidade. Converse, sabe? Converse, dialogue, abre o coração. Deixa a criança falar do que ela sente, o que você sente. E juntos, então, vocês
terem essa afinidade maravilhosa. Outra coisa, marcar a vida dos seus filhos. Eu tenho, pena que eu vivi com meu pai muito pouco, mas as melhores lembranças que eu tenho da infância, eu tive com meu pai. Naquela época, a gente não tinha, acho que o único parque que tinha em São Paulo era o Play Center, e aí só rico ia, pobre não ia, porque não tinha, muito caro, e além do que, nós morávamos no interior. Então, mas tinha aqueles parquinhos feios, gente, tristes, que iam para os nossos bairros lá. Mas toda vez que chegava um parque ou um circo na cidade, meu pai juntava os 4 na época e nos levava para esses lugares. E na época ainda o circo eu ficava encantada, maravilhada, porque lá eu via elefante, leão, porque naquela época podia ter animais, né? Então, marque a vida dos seus filhos com tudo que você puder. Domingo a gente estava trabalhando a história da travessia do Rio Jordão, quando Deus pede para que Josué escolha os 12 homens para retirar a pedra e colocar o memorial. Crie isso. Faça memórias, para que quando ele vê aquilo, puxa vida, isso daqui eu fiz com meu pai, né? Essa semana passada, uma criança contou para mim, perguntando para ela, falei, olha, o que você fez hoje com teu pai, como é que foi teu dia? Tia, bem assim, ele falou, foi legal, viu? Estava lá em casa, meio de bobeira, meu pai falou assim, filho, vamos passear. Sabe, tia, a gente saiu assim, como que sem destino. Eu achei tão lindo o que ele disse, né? Depois ele mostrou algumas fotos, que eles pararam pelo caminho, né? Foram conhecer a Estrada da Graciosa. Então, assim, tenha marcos na vida dos seus filhos. E, gente, sirva. Olha, isso eu diria assim, é o mais importante. Sirva a Deus junto com o seu filho. Ore, cante, leia a Bíblia juntos. Eu faria isso, pastor. Então, eu fecho aqui minha palavra fazendo esse apelo aos pais. Façam isso, né? E vocês vão ver. Lá na frente, não sei se eu vou viver para ver isso, mas vocês vão dizer, olha, tia Edna tinha razão quando ela falou lá com o pastor Juvenil. Amém. Tia Edna, a gente não tem palavras para agradecer esse tempo tão precioso que nós tivemos com você. Quando eu e a Simone falamos desse tema, a gente já falou de você na hora, e eu não tinha dúvida, e continuo não tendo, que você tinha todo esse conteúdo abençoado para nos passar. Eu peço a Deus que Ele abençoe a tua vida com o do Gerson, continue conduzindo vocês nesse ministério maravilhoso que vocês exercem juntos. Se você que está nos acompanhando entrou agora, entra lá no nosso YouTube depois, essa palestra, essa live vai estar lá salva, também no nosso Face. Escuta desde o começo, eu te garanto que vale a pena. Eu, se fosse um pai, mesmo que não frequentasse uma igreja, amaria ouvir, né, porque eu acho que todo pai e toda mãe se interessa em ouvir coisas em relação aos seus filhos. E vamos orar, encerrando esse tempo? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te adorar. Te agradecemos pelo privilégio da paternidade, da maternidade, pelo cuidado, de sermos cuidadores. O Senhor nos confia a criança, o junior, o adolescente. Então, queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para conduzi-los segundo a sua vontade. E, para isso, nós precisamos também buscar no Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe a vida do Gerson, da tia Edna, que o Senhor possa ser com eles, derramando da tua graça sobre eles. Abençoa cada pessoa que nos acompanha nesse momento, nessa live. Entra, Deus, com a tua provisão em cada lar, com a tua mão, com a tua misericórdia, derramando sobre cada família a tua presença. E que nós possamos ter famílias que agradem ao seu coração. Cuida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós te clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Já Amém. Abençoe muito. Precisamos esperar passar tudo isso para você vir aqui nos visitar de novo. Você com o Gerson. Sim. Nós temos saudades de vocês. Um beijo para você que nos acompanha. Um abraço. Deus abençoe. Fala, tia Edna. Amém. Não, e a gente com saudade de vocês também. Vontade de ir, quem sabe, comer o pé de galinha. Aqui na minha frente eu vou terminar de comer agora. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Amém. Boa noite.